Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para ajudá-los na resolução da lista que eu passei recentemente para vocês, aquela lista de prismas ópticos. Essa lista tem o objetivo de complementar as questões presentes no livro do Bernoulli, visto que as questões do próprio módulo, né, o módulo 11, se eu não me engano, de refração da luz, não aborda essa parte geométrica dos prismas ópticos. Você vai perceber que é basicamente geometria o nosso estudo aqui, acompanhado da lei de Snell e dos conceitos de refração, é claro, né? Mas é geometria pura. Então, vou trazer as resoluções aqui para vocês, para ajudá-los nesse estudo, ok? Caso você tenha travado em algum exercício específico, vá procurando aí ao longo do vídeo. Não sei exatamente quanto tempo vou gastar em cada questão, mas você vai pulando aí até achar a questão que você deseja. Caso você queira uma questão modelo para começar a resolver, assista a esta primeira resolução. Beleza? Questão 1 diz o seguinte: um raio luminoso monocromático propagando-se no ar. Já vou adiantar que algumas questões que estão aqui nessa lista são questões de livro, outras de vestibular. E aí, às vezes, os dados eles vêm deslocados, né? Ou aparecem em outra questão, e aí você tem que considerar o mesmo valor. Ou, no caso de alguns vestibulares, os dados vêm na capa. Portanto, já vou adiantar o seguinte: considere, caso precise, né? E a questão não dê, o índice de refração do ar igual a 1. Beleza? A gente vai precisar fazer essas considerações de vez em quando na lista. Fechou? Então tá bom. Incide sobre a face de um prisma de ângulo de refringência 75 graus com ângulo de 45 graus. Ficou meio confuso aqui, mas o que ele quer dizer é que o ângulo de incidência é 45 num prisma cujo ângulo de refringência é 75. Eu ensinei para vocês em sala, né, que é esse ângulo aqui em cima. Na verdade, não necessariamente em cima, né? É o ângulo entre as faces onde ocorrem as refrações. Então, se tem refração aqui, o ângulo entre essas faces é o ângulo de refringência. Beleza? Então, tá bom. O material do prisma possui índice de refração raiz de 2 para a radiação incidente. Muito bom, professor. Determine, letra A, o ângulo de refração da primeira face. Seguinte, pessoal, na letra A, basicamente nós precisaremos da lei de Snell. E aí é só você considerar o índice de refração do ar, seno de 45, que é o ângulo de incidência lá na primeira face, igual índice de refração do prisma vezes seno do ângulo de refração na primeira face. Considerando então o índice de refração do ar igual a 1, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, índice de refração do prisma, raiz de 2, seno de R1, não sei. Perceba que o raiz de 2 vai cortar. Então, temos que o seno de R1 é meio. E aí é só você pensar qual o ângulo cujo seno dá meio. Você já sabe, né? 30 graus. Então, teremos aqui que o R1 é 30 graus. Pronto, letra A respondida, tá? Letra B, o desvio angular sofrido nessa primeira refração. Olha só, a luz, ela se propagava nessa direção aqui, ó, inicial. E aí, pelo fato de ter mudado para um meio cujo índice de refração é maior, inicialmente era o ar, né? O ar menos refringente, o material do prisma mais refringente, certo? Aí, devido a essa mudança aí dos índices de refração, o que a luz faz? Ela fica mais lenta e acaba aproximando da reta normal, que já foi representada aí para você, tá bom? Ajuda bastante na resolução. Ah, professor, então quer dizer que o raio de luz dá uma desviada aproximando da reta normal. Isso. E aí segue sua trajetória retilínea dentro do prisma, beleza? Então tá bom.
Aí, o que é o desvio? O desvio é essa diferença angular entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, que a gente já sabe, né? O ângulo de refração aqui nesse caso foi de 30 graus. Calculamos na letra A. Ah, tá, professor. Então aqui é 30. Isso. Parabéns. Então, quanto vai ser o desvio? O desvio vai ser de 15 graus, correto? Portanto, temos um desvio aqui de 15 graus. É só você pensar o seguinte, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó, postos pelo vértice. Então, se eu somar esses dois, tem que dar o 45, certo? Então, letra B, bem facinho aí a questão, né? A alternativa. Só você pegar o 45, que é o ângulo de incidência, subtrair 30, e aí o desvio é 15. Parabéns. Letra C. O ângulo sob o qual o raio incide na segunda face do prisma. Agora, o exercício está querendo saber o ângulo de incidência, tá? E perceba que, por mais que ele não tenha especificado esse termo, ângulo de incidência, ele está querendo um ângulo com a normal. É meio que padrão isso, tá? Então você vai desenhar aqui a reta normal. E aí, pedir o ângulo ali para você. Se ele deixar bem claro que é o ângulo com a superfície do prisma, beleza. Mas se não, você vai considerar o ângulo com a normal, que é o próprio ângulo de incidência, né? Tá. Aí tem uma regrinha, pessoal, que eu ensinei para vocês, que é essa aqui, ó. Eu falei que o ângulo de refringência do prisma lá em cima é a soma de R1 com R2. Eu falei para vocês que basicamente os prismas têm duas fórmulas, né? Essa aqui e a do desvio. Essa aqui ela é um pouco estranha de demonstrar porque exige de você enxergar um quadrilátero aqui. Lembra que eu falei isso para vocês? Professor, não lembro, então vou revisar. Não consigo, né? Não revisar, ó. Falei assim: temos aqui um quadrilátero. Enxergue esse quadrilátero. Eu sei que não é fácil no primeiro momento, mas você consegue. Aí, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360, não é? O que você percebe aqui? Tem 90 graus e aqui também tem 90 graus. Afinal, são retas normais, né, com a superfície. Aí eu chamei aqui na minha aula isso aqui de θ. Aí eu falei assim, ó, soma tudo, não vai dar 360? Então quer dizer que esse ângulo mais esse, mais esse, mais esse dá 360. Só que esses dois aqui já dão 180. Então, para fechar 360, tá faltando 180 aqui, ó, que é a soma desses dois. Ah, professor, é verdade, tô lembrado aqui. Aí o senhor escreveu assim no quadro que A mais θ é 180. Isso. Então significa que esse ângulo aqui em cima e esse aqui embaixo tem que dar 180. Aí eu falei assim também, ó, você consegue ver que aqui tem um ângulo? Esse ângulo aqui, ó, se eu somar com θ, tem que dar 180. Mas qual que é o ângulo que eu somo com θ que dá 180? O próprio A. Então quer dizer que o A está aqui. Aí onde foi que eu cheguei? Eu falei assim, ó, teorema do ângulo externo. Se você enxergar um triângulo aqui, ó, você vai perceber que o A é um ângulo externo. E o A vai ser a soma desse com esse aqui, ó, que são os não adjacentes. É daí que vem essa fórmula. Ok? Então, revisando aí a aula teórica, beleza? Deixa eu apagar isso aqui para não carregar demais nosso desenho. Fechou? Então, assim, saiba que o ângulo A, o ângulo de refringência do prisma, vai aparecer bem aqui, ó. Então, quer dizer que aqui nós temos 75 graus. Porque o A vale 75 nesse exemplo, né? Beleza? Então, tá bom. Aí o A sendo 75, e ele é a soma desses ângulos aqui que eu vou te mostrar agora, esse e esse. Então, esse aqui só pode ser 45, que é o que ele está pedindo para vocês na questão, né? O ângulo de incidência na segunda face do prisma, que é esse ângulo aqui, ó.
Beleza? Então pronto, resposta da letra C, 45 graus. Então quer dizer que o ângulo de incidência R2 é 45. Se você quisesse usar a fórmula pronta, essa aqui, ó, daria. Como, professor, que daria 45? Uai, é muito fácil, né? Porque o A vale 75, o R1 vale 30 e o R2 é o que você quer. Portanto, R2 é 45 graus. Pronto. Letra D. O ângulo sobre o qual o raio emerge na segunda face do prisma. Ah, professor, então eu quero saber o ângulo que vai sair aqui, ó. O raio de luz vai sair com qual ângulo? Vamos lá? De novo, lei de Snell, só que agora, presta atenção, a luz está se propagando no prisma com um ângulo de incidência de 45 graus agora, né? Estou analisando a segunda refração aqui. O raio de luz vai voltar para o ar, cujo índice de refração você já sabe que é 1, e vai sair com aqui um ângulo que eu desconheço. Na aula teórica eu chamei esse ângulo de I2, né? Beleza? Então tá. Índice de refração do prisma, raiz de 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Índice de refração do ar, 1. Seno de 2, não sei quanto vale. Ah, beleza. Aí, perceba, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, peraí, professor. O seno de 2 vai ser 90? Perdão, o seno de 2 vai ser 1? Exato. Ah, tá. Então, seno de I2 vai ser 1. Mas o ângulo cujo seno dá 1 é 90. Então quer dizer que o I2 vai ser 90 graus. Ou seja, o raio de luz sai rasante aqui, ó. Ah, tá, professor. O raio de luz sai rasante. Isso. Beleza? Fazendo aqui 90 graus. É isso. Tranquilo? Esse ângulo é chamado de ângulo de emergência, tá? Emergência porque está emergindo aí o raio de luz do prisma. Muito bom. Letra E. O desvio sofrido nessa segunda refração. Letra E, então, que é o desvio na segunda refração. É só você fazer a diferença do ângulo de refração e o ângulo de incidência, né? Faz aí o maior menos o menor. Então, saiu com 90, chegou com 45, então o desvio foi de 45 graus, tá? Então, ó, só para você relembrar, o desvio na primeira face foi de 15, eu chamo de delta 1 nas minhas aulas, né? Desvio na primeira face, 15. E o desvio na segunda face, delta 2, deu 45. Certo? Então, beleza. E aí, letra F, o desvio total. O desvio angular total que o raio de luz sofreu é a soma do desvio na primeira face com o desvio na segunda face. Na primeira face foi de 15 graus o desvio. Na segunda face foi de 45. Então, o desvio total foi de 60 graus. Pronto. Tá aí. Questão completinha, várias perguntas de forma bem objetiva para você entender os conceitos, ok? É isso. E aí, vamos fazer agora a questão 2. Essa aqui vai ser um pouquinho mais rápida. Um raio luminoso monocromático penetra na face AB de um prisma imerso no ar, conforme sugere a figura a seguir. Os ângulos que o raio emergente faz com a normal
A face AC e o ângulo entre os prolongamentos dos raios emergentes e incidente valem, respectivamente. Perceba que ficou bem formal a pergunta, né? E talvez você não tenha entendido, ó. Ele quer o que de você? Os ângulos que o raio emergente faz com a normal na face AC. Ah, então vou ter que saber que aqui, ó, vai ter uma refraçãozinha e tal. Eu quero saber o ângulo de emergência. Exato. E também o ângulo entre os prolongamentos dos raios emergente e incidente. Sabe o que isso quer dizer? Desvio. Porque esse aqui é o raio incidente, o emergente é o que vai sair. Ele quer saber basicamente o desvio, só que perguntou de um jeito difícil, né? Perceba que o raio de luz inicialmente vem nessa direção. Aí já teve um primeiro desvio aqui, né? Esse primeiro desvio você já consegue perceber que vale quanto, pessoal? 30 graus. Beleza? Aí o raio de luz, beleza. Continua sua trajetória aqui, bonitinho. Vou até colocar aqui de cor laranja, tá? Beleza. Aí quando você analisa a normal, o que você percebe? A normal tá mais ou menos aqui assim, ó. Bem no olho, tá, gente? Nada muito preciso, não. Temos aqui a normalzinha. Pronto. Normal. E aí, o que você percebe? Considerando o prisma mais refringente do que o meio externo, que é o ar. E perceba que isso não é nada absurdo, né? Porque na hora que a luz passa para dentro do prisma, ela já aproxima da normal, ok? Aí o raio de luz vai sair aqui, ó, agora afastando da normal. Por quê? Porque vai para um meio menos refringente, tá? Pessoal, e aí? Como é que eu vou descobrir? Eu vou te mostrar. Presta muita atenção. Quando a gente fez o estudo do prisma, inclusive eu revisei com vocês agorinha, nós chegamos nessa conclusão, que o ângulo de refringência é a soma de R1 com R2, que são os ângulos dentro do prisma aqui, ó, R1 e R2, certo? Nesse caso, o ângulo de refringência é 60. O R1 é quanto? 30. E o R2, professor? O R2, não sabemos. O R2 vai dar 30 graus. Então quer dizer que aqui, galera, também vai ser 30. Esse ângulo pretinho aqui, ó. Isso. Então aqui vai dar 30 graus. Beleza? Fechou? Então aqui 30 graus. Aí, lindezas, o que acontece? Pelo fato desses ângulos aqui e aqui serem iguais, e é uma coincidência, pelo amor de Deus, não conclua que sempre vai ser igual, não. Tanto é que aqui, ó, foi diferente. Ó, esse ângulo R1 foi 30 e aqui foi 45. Cuidado, vai muito da geometria do prisma, né, da seção principal, como que o raio de luz chega, os índices de refração. Então, muito cuidado, muito cuidado. Foi coincidência isso aqui, tá? Aí, o que você sabe? Na primeira refração, nós temos a lei de Snell sendo válida, né? Então, índice de refração do ar vezes seno de 60 igual índice de refração do prisma vezes seno de 30. Não é isso? Ó, tô pegando aqui esses dados. Muito bom. Aí, na segunda refração, na segunda face, nós teremos índice de refração do prisma vezes seno de 30, que agora é o ângulo de incidência, né? Seno desse ângulo aqui, igual índice de refração do ar vezes seno de quanto, hein, gente? Quanto você acha que vai ser esse ângulo aqui? Para você fazer ser válida essa igualdade, ó, perceba que é exatamente o que está aqui em cima, ó. NP seno de 30, N prisma seno de 30. N ar,
NAR. Então quer dizer que o ângulo que está faltando é quanto? 60. Ah, tá, professor. Então quer dizer que vai acabar saindo com 60 graus aqui em relação ao normal? É, mas de novo, é um caso específico, né? A geometria do prisma favoreceu a forma que o ângulo de incidência chegou aqui e tal. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Aí o ângulo foi 60. O desvio, é só você pensar assim, ó, o desvio total é a soma do desvio na primeira face com o desvio na segunda. O desvio na segunda também foi 30. É mesmo? É. Olha aqui, ó, se você prolongar o raio de luz emergente, você vai perceber que foi desviado também 30 graus. Então aqui também é 30. E aí o ângulo que o exercício está pedindo é esse aqui, ó. Esse ângulo que é chamado de desvio total. E de novo, nós podemos pensar também no teorema do ângulo externo, que diz um ângulo não adjacente, ou melhor, o ângulo externo ao triângulo é a soma dos seus não adjacentes. Então esse cara aqui, ó, lindezas, vai ser quantos graus? 60. A soma desse 30 com esse 30 aqui, porque são não adjacentes a ele. Ok? Então, a resposta é 60 e 60, letra C. Esse 60 aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Muito bom. Vamos para a questão 3. Questão 3 fala assim: um prisma de índice de refração raiz de 2 está imerso no ar. Índice de refração absoluta igual a 1. Sobre uma das faces incide um raio de luz, como mostra a figura, tal que I é igual a 45 graus. Então, beleza. O ângulo de incidência na primeira face é 45 graus. Calcule, letra A, o ângulo de refração na face S1. Letra B, o ângulo de incidência na face S2. Então, um exercício muito parecido com o que nós já fizemos para reforçar esse estudo, né? Então, significa que o ângulo I vale 45 graus, certo? Fazendo aqui a lei de Snell, nós conseguimos calcular quanto vai ser o ângulo de refração. Quanto vai ser, professor? Então, vou calcular com vocês agora. Vamos ver? Já coloquei aproximando a normal, né? Porque eu já sei o comportamento da luz aqui. Vai aproximar da normal. Então, vai ficar assim, ó. Índice de refração do ar. Gente, vou fazer direto, hein? Não vou ficar escrevendo as letrinhas, não. Você já sabe que é lei de Snell, né? Índice de refração do ar, 1. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Índice de refração do prisma, ele deu raiz de 2. Seno do ângulo de refração. Aí eu vou chamar isso aí de R1, tá? Raiz de 2 vai embora. Vai ficar seno de R1 igual a meio. Portanto, o R1 vale 30 graus. Porque o seno de 30 é meio, né? Beleza? Pronto. Letra A foi. Letra B. O ângulo de incidência na face S2. Aí, o que nós temos que fazer? Aquele procedimento padrão, né? Desenharmos aqui a reta normal. E aí deixar claro que ele está querendo esse ângulo aqui, ó, agora, esse danadinho aqui. Que nas minhas aulas, né, eu chamo de R2. Esse aqui, deixar de preto mesmo. Esse aqui eu chamo de R2 e esse aqui eu chamo de R1. O R1 eu já vi que é 30. O R2 vai ser quanto, professor? Vamos lá, gente. A, que é o ângulo de refringência do prisma, R1 mais R2. Então quer dizer que o A, que é 60, é igual a 30 mais R2.
Quanto vai ser o R2? 30 graus. Pronto. Ah, então quer dizer que aqui também vai ser 30? É. De novo, né, professor? Coincidência desses ângulos serem iguais. Letra C. O ângulo de emergência na face S2. Não, tem nem graça, né? Por que não, professor? Veja bem, já fizemos isso no exercício anterior. A gente está só alternando a posição das coisas aqui, ó. Ah, professor, chegou com 60, saiu com 30. Chegou com 30, vai voltar para o ar. Volta para 60. Ah, tá. Então, ó, ar, prisma, ar de novo. Tá voltando para o meio do qual chegou. Então, ó, seguindo a mesma lógica do exercício anterior, eu posso falar já direto aqui para vocês, na letra C, o ângulo de emergência vai ser 45 graus, que nas minhas aulas eu chamo de I2. Então, I2, 45 graus. Que seria esse ângulo aqui, ó. Certo? Muito bom. Letra D. O desvio sofrido pelo raio incidente ao atravessar o prisma. Então, aqui o exercício que é o desvio total, né? O raio incidente, depois que saiu aí do prisma, desviou quanto? Vamos usar a formulazinha aqui que eu ensinei para vocês em sala, do desvio. O desvio é I1 mais I2 menos A. I1 vale quanto? 45. I2, nesse caso, também 45. E o A, 60. 45 mais 45, 90, menos 60 dá 30. Então, nós teremos aí um desvio total de 30 graus. Era só você pensar, ó, na primeira face desviou 15, na segunda face desviou mais 15, totalizando 30, né? Beleza? Então, resposta da letra D também aqui. Questão 4. Só tomar um gole d'água aqui, viu, gente? Pera aí. Um prisma óptico cuja seção principal é um triângulo retângulo isósceles encontra-se imerso no ar. Índice de refração do ar igual a 1. A que condição o índice de refração N do prisma deve obedecer para que o raio luminoso indicado sofra reflexão total? Tá, qual que é a condição, né? Você sabe que para avaliar se vai ter reflexão total ou não, você tem que entender que a luz, inicialmente, ela tem que estar se propagando no meio mais refringente e querer ir para o meio menos refringente, certo? Perceba que aqui, ó, inicialmente, ela está no ar, por exemplo, e vai para o material do prisma. Beleza, então aqui não vai ter reflexão total, mas aqui pode ter, ó. Aí você tem que avaliar a outra condição, qual que é? O ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite, tá? Então a gente vai considerar o seguinte: qual seria a condição para que o raio saísse rasante aqui, certo? Vamos considerar que o raio saia rasante, porque o exercício já estabeleceu que o ângulo de incidência é 45, né? Já colocou aqui para você. Então vamos ver como que devem ser as relações dos índices de refração para que o raio saia desse jeito aqui, ó, fazendo 90 graus com a normal, né? Lembra que esse aqui representa uma situação crítica, né? Ah, é como se fosse o último raio de luz que conseguisse refratar aqui. A ideia é que o raio de luz vá afastando da normal até que ele fique aqui, ó, rasante à superfície. Tá? Então, basicamente, usar a lei de Snell aqui, índice de refração do prisma, que a gente não sabe, né? Vou chamar só de N, seno de 45, certo? Índice de refração do ar, que é escrever NAR vezes seno de
90. Ah, tá, pessoal. Ainda está tendo refração, né? Ainda está tendo refração aqui. Aí o seno de 45, você sabe que é raiz de 2 sobre 2. Índice de refração do prisma. Do ar, 1 seno de 90, 1. Ah, tá, professor. Beleza, tá indo. Aí, o que que nós faremos aqui? Passar o 2 para cima multiplicando e o raiz de 2 para baixo. Certo? Aí, o que que nós faremos? Vamos racionalizar. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2 em cima e embaixo mais uma vez, para racionalizarmos, né? E aí, perceba, pessoal, que vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, né? O que que vai acontecer com esse raiz de 2 e esse raiz de 2 aqui? Vai dar 2. Aí vai cortar com 2 de cima. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, o índice de refração do prisma está sendo raiz de 2. Correto? Então, tá bom. Só que, muito cuidado aqui com a interpretação, porque, considerando o índice de refração do prisma raiz de 2, é que vai acontecer essa situação aqui do raio sair rasante. Não é reflexão total ainda. A reflexão total tem que ser uma situação na qual toda a luz é refletida, certo? Então, o que que eu tenho que pensar aqui para poder chegar de fato na conclusão? Presta atenção aqui, ó. Vou copiar e colar, certo? Top. Aí, presta atenção. O seno de 45 não vai mexer, porque ele estabeleceu, né? A questão estabeleceu que o ângulo de incidência vai ser 45 graus. Então, essa parcela aqui não muda. O ar também não vai mudar, certo? Beleza. Você percebeu que a ideia é sempre ir aumentando esse valor aqui, né? Para poder ter a situação de maior afastamento em relação ao normal. Só que não tem como passar disso. Por quê? Porque o maior ângulo é 90. Mas pensa comigo, olha a ideia. Vamos supor que fosse possível aumentar o seno de 90. Supondo, hein? Então, assim, eu quero aumentar esse resultado aqui. Para que isso aconteça, eu tenho que aumentar o índice de refração do prisma. Aí, seguindo essa lógica, você conclui que para ter reflexão total, o índice de refração do prisma tem que ser maior que raiz de 2. Não igual a raiz de 2, né? Porque igual a raiz de 2 ainda está acontecendo refração. É o ângulo crítico ali, né? A situação crítica. Porém, a gente precisa, para garantir reflexão total, que o índice de refração do prisma seja maior que raiz de 2. Beleza? Aí vai garantir para nós que com esse ângulo aqui, o raio de luz sofra reflexão total. Tranquilo, gente? Beleza? Essa é a ideia. Uma das formas de pensar, tem outra, mas para não prolongar o vídeo, vou deixar você raciocinando aí. É isso. Questão 5. O prisma da figura está colocado no ar e o material de que é feito tem um índice de refração igual a raiz de 2. Então, de novo, esse raiz de 2, né, professor? Os ângulos referentes aos vértices A é igual a 30 graus. São iguais, né? Então, aqui nós temos 30 graus e aqui também 30 graus. Beleza. Considere dois raios de luz incidentes perpendiculares à face maior. Letra A. Calcule o ângulo com que os raios emergem do prisma, tá? Então, o raio de luz vem, você já sabe que aqui, ó, na primeira face não vai ter desvio, porque chega na normal. Quando chegar aqui, ó, aí vai ter desvio, vai ter refração com desvio, né? Beleza. Aqui embaixo, mesma coisa, ó, gente. Só que a sacada que vocês precisam ter é a seguinte: desenhe a normal. Pessoal, cadê a normal? Tá mais ou menos aqui assim, ó. Dá um zoom para vocês. Aí. Certo? Então tá bom. Aí o que vai acontecer, lindezas? Analisando esse triângulozinho aqui dentro, aqui é 90 graus, certo? Aí aqui é 60, para poder dar 180, né? Nesse triângulo aí que você está enxergando. Beleza?
Como esse ângulo aqui é 60 graus, esse que eu estou pintando de azul, para dar 90, aqui vai ser 30. Ah, então quer dizer que esse ângulo aqui de incidência agora nessa face vale 30 graus. Isso. Ficou bem apertado aqui, né? Mas 30 graus. É isso. Aí a luz do mais para o menos refringente. O que vai acontecer? Ela vai afastar da normal. Isso vai afastar quanto? Então a gente vai tentar descobrir agora pela lei de Snell. Letra A. Olha só. Índice de refração do prisma, raiz de 2. Seno de 30 graus, né? Estou pegando aqui o ângulo de incidência. Ó, a gente está analisando a refração aqui, viu? Já na segunda face. Seno de 30, meio. Isso é igual índice de refração do ar, que vale 1. Aqui ele não disse, né? Vamos considerar, como eu falei para vocês, ó. Mais uma vez, considerando que o índice de refração do ar vale 1, né? 1 vezes seno do ângulo de refração, que eu vou chamar só de θ mesmo. Beleza? Perceba que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Seno de θ raiz de 2 sobre 2, qual ângulo que é? 45 graus. Então, esses vão ser os ângulos de emergência, né, que os raios de luz vão ter ao sair do prisma em relação ao normal. Beleza? Mas concorda que se é em relação a normal, 45 graus, em relação à superfície também vai ser 45, porque a soma tem que dar 90, né? Mas é isso. 45, show. Letra A foi. Letra B. Qual deve ser o índice de refração do material do prisma para que haja reflexão total nas faces OA? Então, de novo, ó, a gente tem que fazer o procedimento que fizemos no exercício anterior. Qual foi, professor? Considerar que o raio de luz vai sair rasante. Aí vamos perceber que esse ângulo aqui, nesse caso, seria o limite, né? Aí a gente aumenta o índice de refração do material para garantir a reflexão total. Ah, tá, legal, professor. Então, na letra B, a gente vai fazer o seguinte, ó. Índice de refração do prisma, que nós não sabemos quanto é, vezes seno de 30, que é meio, é igual ao índice de refração do ar, que é 1, tá? Vezes seno de 90. Ah, é o raio rasante, isso. Estamos considerando que o 30 está se comportando como um ângulo limite aqui agora, né? Ângulo crítico. Então, a gente vai ter 90 graus lá do outro lado, seno de 90 é 1. Então, portanto, o índice de refração igual a 2. Mas se o índice de refração for igual a 2, ainda tem refração. Ainda há refração. O raio de luz sai rasante. Ah, tá, professor. O raio de luz. Quando eu falo rasante, é porque vai beirando ali a superfície, né, do prisma. Beleza? E aí, professor, como é que eu faço então? Para garantir que 30 vai ser maior que o ângulo limite, né, é só aumentar o índice de refração. Então, colocar ele, na verdade, maior que 2. Beleza? É isso. Aqui foi maior que raiz de 2, né? Aqui maior que 2. Top. Mesma ideia, tá? Para você aplicar os conceitos. Vestibular, inclusive, né? Questão de vestibular, essa aqui, não lembro se foi de vestibular ou de livro, mas enfim. Questão 6 da UFG, estamos acabando já a lista. Como ilustrado na figura, a luz colimada de uma fonte F incide no espelho E, no ar, e é refletida para a face maior do prisma reto P. A luz prisma reto P, né? Acho que ele quis dizer aqui em referente a esse ângulo reto, enfim. A luz emerge na face horizontal do prisma, formando com ela um ângulo reto. Esse raio de luz aqui, ó. Ah, tá. Em relação à superfície, faz 90 graus, né? É o famoso raio, chega pela normal, sai pela normal, né? O espelho E
é perpendicular à face maior. Ó, essa informação é muito importante, viu? Quem talvez travou na questão aí, o motivo seja essa informação que não ficou tão clara. Vou te ajudar, tá? Sabendo que a luz incide na direção horizontal e que alfa vale 30 graus, esse ângulo aqui, ó, 30 graus, calcule o índice de refração do prisma. Considere índice de refração do ar igual a 1. Olha que questão maravilhosa, tá? E é geometria pura isso aqui. Se liga. Temos aqui um raio de luz horizontal. Ele deixa bem claro aí para você, né? Que a luz incide na direção horizontal em relação ao espelho. E fala que essa superfície aqui também é horizontal. Ou seja, este segmento aqui é paralelo a esse. Professor, tô captando aí. Tô pegando a ideia. Beleza. Aí, o nosso objetivo é calcular o índice de refração do material do prisma, né? Como que a gente vai fazer isso? Você já deve perceber que é a lei de Snell, né, que a gente vai ter que usar aqui, mas está faltando aí os ângulos, né? Como é que a gente vai descobrir? Primeira coisa, desenha normal. Nessa face aqui, a normal está desse jeito, certo? Ah, tá. Então vou desenhar a normal aqui, porque está tendo uma refraçãozinha ali, muito bom, parabéns. Então nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Top, professor, parabéns. Aí o exercício deixou claro que esse alfa aqui vale 30 graus, não foi? Então, alfa vale 30 graus. Então, quer dizer que aqui é 60. E aí, para dar 90, está faltando 30 graus. Muito bom. Então, já sabemos que nessa refração aqui que eu estou representando pela cor vermelha, o ângulo de refração eu já sei que vale quanto? 30. Olha lá, para jogar na lei de Snell eu já sei um dos ângulos. O que está faltando? Está faltando esse ângulo laranjinha aqui, ó, o ângulo de incidência. Aí você vai começar a matutar, vai tentar descobrir através de alguns achismos, né? Vai inventar alguns ângulos aqui, forçar a barra e tal. Mas olha a sacada da questão. Lembra que eu te falei que essa informação de ser perpendicular aqui, ó, o espelho em relação a essa face do prisma é importante? Por que, professor, que é importante? Olha só. Se eu faço uma reta aqui, e o exercício está garantindo que essa reta ela é perpendicular à superfície do espelho, né? Você lembra, pessoal, que a normal aqui no espelho também é necessária? Ah, professor, também tem que fazer a normal, né? É, só que, olha a ideia, essa reta roxa que eu estou desenhando aqui agora é paralela a essa superfície aqui do prisma, certo? E aí, o que eu posso concluir? Que o ângulo entre essa reta aqui, roxa, e essa reta azul é 30, né? Então aqui também vai ser 30. Professor, então você está me dizendo, né, como se fossem alternos e internos? É, mais ou menos essa ideia aí, ó. Aqui também vai ser 30 graus. Então aquele alfa que estava lá embaixo, ele vai aparecer aqui, ó, 30 graus. Concorda comigo? Professor, lá, tipo alternos e internos. É, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então, assim, é uma questão antiga da UFG, mas você pode ver que os caras são muito bem criativos, né? Deixam a questão bem explicadinha ali. Não é que é fácil, né? Mas eles não deixam ponta solta. Deixou claro que essa reta era horizontal aqui também, para você ver esse paralelismo aqui, ó. Beleza? Pessoal, mas então quer dizer que essa reta roxa que o senhor fez é a normal? É. Olha lá, ó. Tem que fazer também nos espelhos, né? Na reflexão. E aí o que nós sabemos, pessoal? Que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo de incidência. Portanto, se chegou fazendo 30 graus com a normal, vai sair com 30 graus também, certo? Tá, e aí, professor, no que isso me ajuda? Ora, te ajuda em muita coisa, ó. Aqui você não vai ter 90 graus, porque essa reta pretinha aqui é a normal, ó, faz 90 graus com a superfície roxa. Então quer dizer que aqui sendo 90,
e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, quer dizer que esse ângulo laranja aqui vai ser 60 graus, certo? Aí pronto, vamos matar a questão agora, ó. Índice de refração do ar vezes seno de 60 igual índice de refração do prisma vezes seno de 30. Ficou de boinha agora, não ficou a questão? Índice de refração do ar vale 1, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do prisma é o que eu quero, seno de 30, meio. Corta esse 2 aqui com esse 2 de cá. Portanto, descobrimos que o índice de refração do prisma é simplesmente raiz de 3. Ok? Questão muito boa, né? Vamos para 7. Questão 7 da FUVEST fala assim, ó. A figura ilustra um raio de luz proveniente do ar penetrando perpendicularmente na face AB de um diamante lapidado, com índice de refração 2,4. Um índice de refração alto, hein? Do diamante. Dado velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 oitava. Letra A. Qual é a velocidade da luz no interior do diamante? Certo. Para resolver a letra A, nós precisamos entender a ideia de índice de refração, né? Por definição, é a razão da velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio em questão. Índice de refração é 2,4. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, como ele deu para nós, né? V velocidade da luz naquele meio. E aí perceba que nós vamos fazer 3 vezes 10 a oitava sobre 2,4. Ah, tá, professor. Aí a gente pode pensar em simplificar, né? Colocar aqui em cima 30, embaixo 24. Multiplica por 10 em cima e embaixo, né? Então vai ficar 30. A gente, 30. E aqui embaixo 24. Isso. Vamos simplificar por 6. Aí simplificando por 6 fica 5 e 4. 5 quartos, 1,25. Então teremos aqui esta velocidade. 1,25 vezes 10 oitava metros por segundo. Ok? É isso, o índice de refração te fala quantas vezes a luz é mais lenta naquele meio do que no vácuo. 2,4 vezes mais lenta. Tá? Letra B, represente a trajetória do raio até sair do diamante. Aí, galera, aqui nós temos a falta de uma informação. E aí eu peguei essa questão do livro do Ramalho e não vi essa informação lá. Pode ser que eu tenha deixado passar batido no Note a Dot. Aí eu vou confirmar aqui para vocês agora, tá? Pera aí, rapidão. Para ver se vai ter reflexão total ou não. Beleza? Que tá faltando uma ideia aqui. E aí eu descobri agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Refração. Vamos ver qual que foi a ideia do exercício. É, galera, não tá faltando informação, não. Talvez estivesse na capa da prova. É porque assim, ó, a gente tem que fazer a seguinte análise.
Vamos ver se dá para sair aqui só com esses dados. Eu sei a resposta porque eu já conheço como é que funciona o diamante e tal, mas olha só, vou te explicar a ideia. O raio de luz que incide aqui, perceba que ele vai passar reto num primeiro momento, sem sofrer desvio, né? E aí, quando chegar nessa face aqui, eu vou ter que avaliar uma coisa. Olha só o rolê. O índice de refração do diamante, até deixei claro aí, né? Fui bem enfático. Alto, 2,4. O ar, que é o meio externo, índice de refração, igual a 1, né? Se a gente considerar o valor aí mais usado. Beleza. Então, perceba que aqui, ó, é uma interface onde pode acontecer a reflexão total, porque a luz, o meio de origem, é mais refringente que o próximo meio, tá? Só que para a gente garantir que vai ter reflexão total, é necessário conhecer o ângulo limite. E aí, qual que é a ideia? Você tem que pensar assim, qual que é o ângulo limite? Nessa interface entre diamante e ar, o que que você faz? Seno do ângulo limite, n menor sobre n maior, beleza? Então teremos seno do ângulo limite, menor índice de refração, é o do ar, que vale 1, maior, que é o do diamante, vale 2,4. E aí você vai lá, faz essa continha, vai dar um resultado aproximado, né? Na, no papel, mas a gente pode arredondar aqui para 0,42. Beleza, então esse aqui seria o seno do ângulo limite, certo? Só que, olha a ideia. Se você analisar qual que é o ângulo de incidência que está aqui, dá para a gente ver se vai ser maior que o ângulo limite ou não. É mesmo, professor? É. Deixa eu te mostrar, ó. Tá vendo que ele te deu esse 135 graus aqui? Aqui você já sabe que vale quanto? 90, certo? E aí esse ângulo, vamos chamar de θ, para ver quanto que vale. Aí esse ângulo seno θ, a gente faz o quê, ó? Temos aqui um quadrilátero, ó. 1, 2, 3, 4 lados. E a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Só que perceba, aqui e aqui 90, já deu 180. Para 360 está faltando mais 180. Portanto, o θ é igual a 45 graus. Certo? Beleza. Então, se o θ é 45 graus, o ângulo de incidência também é 45 graus. Então, estou te garantindo que nós temos aqui um ângulo de incidência de 45 graus, certo? Professor, mas qual que é o ângulo limite, né? Olha só o que a FUVEST quis da gente. Ângulo limite é só um ângulo de referência, certo? Se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, vai ter reflexão total desde que os índices de refração estejam dispostos dessa forma. Então tá bom, então eu preciso que o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite. Mas, para garantir isso aqui, eu posso não conhecer o ângulo de fato, e sim só o seno. Porque, veja bem, se um ângulo é maior que o outro, pensando nos valores do primeiro quadrante, né, até 90 graus, então necessariamente o seno do ângulo de incidência é maior que o seno do ângulo limite. E aí vai ter a reflexão total, mesmo que eu não conheça os ângulos propriamente ditos, mas eu conheço o seno deles. E aí, veja bem, seno de 45, você consegue dar uma aproximada, porque você sabe que o seno de 45, ó, se eu considero que o ângulo de incidência é 45, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2, 1,4 sobre 2, dá mais ou menos aí 0,7. Tá, então aproximadamente 0,7.
Esse é o seno do ângulo de incidência ali, certo? Ok. E aí, vai ser maior, ô Siri, vai ser maior que o seno do ângulo limite, que é quanto? 0,42. Então, estou te garantindo, ó, que vai ter reflexão total. Porque só pelo fato do seno do ângulo ser maior que o seno do ângulo limite, garanto que o ângulo de incidência também é maior que o ângulo limite. Portanto, a luz vai sofrer reflexão total aqui, ó. E aí você sabe que o ângulo de incidência na reflexão, né, é igual ao ângulo de reflexão. Aí você faz outra normal aqui também. Vai ter outra reflexão total, vai acontecer esse fenômeno novamente. E aí o raio de luz acaba saindo aqui, ó. Certo? Ah, que legal, né, professor? É, questãozinha massa, né? FUVEST sendo FUVEST. Então, realmente, ele não deu para nós o seno aqui, né? Qual que é o ângulo cujo seno tem esse valor, mas essa interpretação já é suficiente para garantir que haverá reflexão total. Aí, para deixar o desenho bonitinho, é só colocar a setinha indicando o sentido da trajetória, né? Então, o raio de luz aqui desce, aqui reflete totalmente, aqui sobe, né? Beleza? É isso. Então, questão 7 resolvida. E para encerrarmos, espero que não esteja travando aí para vocês. Para encerrarmos, questão 8 agora, também da FUVEST, né? O esquema representa um bloco de vidro com uma cavidade prismática vazia. Talvez você não tenha entendido, esse vazio se refere a quem? Ao vácuo, né? Professor, então nós temos aqui considerado o vácuo, né? Não falou que está preenchida por ar, só falou vazia. Então eu vou considerar que não tem nada ali dentro. Então nós temos aqui um vácuo. E a trajetória percorrida por um raio de luz incidente no ponto A. Aí tem aqui ponto A e sai aqui pelo ponto B, né? Desenha a trajetória de um outro raio que entra na cavidade no ponto B, perpendicularmente à face. Galera, aqui ó, é teoria pura. Princípio da reversibilidade, né? Olha o que está acontecendo. Esse raio de luz chega, aí vai lá e refrata. Beleza, esse foi o caminho, né? Professor, o que aconteceu aí? Mudou de meio, mudou velocidade, a incidência foi oblíqua, então teve desvio. Então esse aqui é o trajeto, né? Na primeira situação, do raio refratado. Aqui ele passa reto porque chegou na normal. Muito bom. Aí aqui, ó, o exercício acabou representando a parcela refletida do raio de luz, porque você já sabe que a refração é acompanhada de uma reflexão. Portanto, é isso, ó. Aí uma porcentagem da luz passou, a outra voltou. Perceba que ao fazermos aqui a reta normal, a luz, quando passou para o prisma aí, né, para a cavidade vazia, afastou da normal, ó. Olha o tamanho desse ângulo. Enfim, deixar assim. Por quê, professor? Porque agora a gente está considerando que aqui dentro é vácuo, né? Menos refringente. Lá fora tá mais refringente. Beleza? Então tá bom. E aí, lindezas? Pronto. Temos a nossa questão mais clara na nossa mente, né? Do que está acontecendo. Aí, cara do céu, esse do Good Note é. Good Note, na verdade, é tenso. Fica bugando. Aí, ó. Desgrama. Pronto, foi. Só que não acabou a letra A, não. Só tô te explicando a ideia. Aqui é a reta normal, né? O exercício quer que você desenhe o raio de luz no seu caminho aqui inverso agora, ó. Se a luz estivesse chegando aqui, ó, aí qual que é a ideia? Nessa trajetória, eu posso simplesmente inverter o sentido da seta, ó. O que vai acontecer? O raio de luz vai chegar aqui, muito bom. E aí, veja bem, ó. Vou até copiar e colar para você ver, ó. Vou pegar aqui, pronto. E esse aqui. O que que eu vou fazer? Só inverter o sentido da seta, ó. Porque agora eu quero que a luz chegue
lá pelo ponto B, certo? Chegou aqui, passou para dentro do prisma, né? Que na verdade está vazio ali dentro e saiu aqui. Só que você sabe que a refração é acompanhada de uma reflexão. Aí o raio de luz que vai ser refletido, ele vai ser refletido aqui, ó. Muito cuidado, ó. Aí esse aqui eu vou ter que fazer diferente do primeiro desenho. No primeiro desenho, o raio refletido estava saindo aqui, mas porque a luz chegou de cá, né? Agora eu vou ter que desenhar o raio de luz sendo refletido aqui. Concorda? Ah, tá, professor, bota fé. Aí como é que você vai saber os ângulos certinho? Vou te falar, ó. Qual que é a ideia? Você tá vendo que aqui é 60 e que é 60 graus? Não foi dado à toa, né? Para você perceber que aqui também vai ser 60 graus. Esse ângulo aqui em cima. Então aqui 60 graus. Ah, professor, parabéns. Isso. Aí nós sabemos que aqui, ó, teremos o ângulo de 90. Portanto, para fechar 180, tá faltando quanto? 30, certo? 30 graus. Beleza? Aí, olha só, lindezas. Aqui nós temos 60, porque para fechar os 90 graus da normal, né? Tá faltando aí 60. E aí você sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então vai sair aqui, ó, fazendo também 60 graus. Ok? Professor, mas como é que você sabe que é assim, ó, bonitinho na vertical? Por que que não pode ser um pouquinho mais inclinado para cá, por exemplo? Veja bem, aqui, ó, tem que ser 30, já que do outro lado é 60, certo? Ah, professor, então, olha que desgrama, gente. De novo esse Good Notes. Aqui é 30, ó. E aí eu tenho 30 e 60 já. Aqui falta 90. Pronto. Por isso que chega dessa forma aqui nessa face, ó. Esse é o desenho que o exercício está pedindo para vocês. Ok? É isso. Desenhe a trajetória de um outro raio que entra na cavidade no ponto B perpendicularmente à face. Top. Calcule o índice de refração do vidro, né? Professor, como é que a gente vai fazer essa conta aí, a letra B? Professor, deixa eu só entender. O vidro é o meio de fora. Isso. Vidro acaba sendo o meio de fora. Gente, isso aqui representa a letra A, tá? O gabarito da letra A. Eu vou pegar essa refração aqui, ó, que eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer, ó. Nós sabemos que esse ângulo aqui vai ser 30 graus, ok? Esse ângulo aqui, ó, eu já calculei com vocês, vale 60, tá aqui. Lembrando que vem do desenho, né? Eu sabia que aqui é 60, aqui 90, então aqui é 30, aqui é 60. Nossa, professor, é só geometria, né? É só geometria. Aí, tendo esses ângulos, veja bem, ó, o meio externo aqui, que é o vidro, né? Então vai ficar índice de refração do vidro, tá escrito aqui, ó, de fora é vidro. Índice de refração do vidro vezes seno de 30 é igual ao índice de refração da cavidade desse prisma aí, né? Esse prisma aí é um buraco vazio, então é o vácuo, certo? Ah, tá, professor, então não tem nada, né? Índice de refração do vácuo vezes seno de 60, ok? Índice de refração do vidro é o que eu quero descobrir. Seno de 30, meio. N vácuo, 1, né? É 1 perfeito aí. O ar que a gente aproxima de 1, o vácuo é exatamente 1, índice de refração. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, corto 2 aqui embaixo e você chega em índice de refração do vidro igual a raiz de 3. Beleza? E com isso, terminamos a resolução da lista inteira. Deu aqui 1 hora e 5 minutos vai dar aqui de vídeo, hein? Então, assim, eu resolvi tudo para você. Espero que
te ajude a entender essa geometria bem bonita aqui dentro dos prismas ópticos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.